Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Essa noite eu quero falar com os irmãos sobre um assunto até que é pouco falado na igreja. Eu quero falar sobre um dos mandamentos que Deus nos delega, que é amar a Deus. É muito pouco falado, né? E o ser humano, geralmente, ele ama o que ele vê. Então, é muito fácil a gente amar a nossa família, né? Os nossos parentescos ali. Alguns aí vai dizer, alguns a gente ama, né? É muito fácil a gente amar o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, não é assim? Nossos avós, aquela tia que a gente tem um carinho especial, não é? Um primo que a gente cresce junto, tem um anelo ali forte, né, de amizade. É muito fácil a gente amar assim, né? Mas Deus, ele deixa para a gente um mandamento, um dizer, uma lei, um algo ali para a gente se anelar aquilo. Por quê? Porque ele sabe que o ser humano, ele é muito pelo que vê, né? E como que ama alguém que não vê? É difícil, né? E Deus deixando já para a gente, como um mandamento, que devemos amar a Ele, como uma direção para nós, muitas vezes entramos em esquecimento. E esse amor é difícil, porque é fácil você demonstrar carinho, afeto, gratidão, anelo por pessoas, por coisas, né? Agora, você demonstrar por alguém que você não vê, que você não toca, como que demonstra isso? Para demonstrar só através de gratidão, né? Mas se você deixa entrar em esquecimento o amar a Deus, como que vai surgir a gratidão a Deus? Não é verdade? Se eu esqueço que eu amo a Deus, se eu esqueço que Deus é bom, como que eu vou agradecê-lo pelas coisas que Ele me faz? E é algo que quase ninguém fala, né? Nós falamos dos mandamentos, pessoas falam de várias coisas, mas pouco se fala de amar a Deus. E a mensagem hoje é isso, é uma mensagem bem curtinha, mas é uma mensagem para fazer nós lembrar que nós devemos amar a Deus. E é engraçado que essa mensagem, até domingo eu não tinha mensagem. E aí a Elaine estava vendo alguns louvores, algumas músicas lá, e ela estava falando sobre o cantor Thales, né? Que há um tempo atrás aí virou febre no meio gospel, né? Com músicas aí bonitas, letras que marcou muitas pessoas e tal. E aí a gente estava falando de algumas coisas, comentando algumas coisas sobre ele, sobre as músicas dele. E aí me veio na mente uma música dele que fala sobre amar a Deus. É uma oração ali, é ele confessando algumas coisas. Ele fala que ele quer amar a Deus sobre todas as coisas e tal. E aí me veio essa música na cabeça, e eu fui ler ela. Falei, poxa vida, né? Muitas vezes na correria do dia a dia, né? É comum nós mandarmos mensagens para familiares, né? Que nem eu sou casado, mandar para minha esposa, eu te amo. Mas muitas vezes é incomum, e é algo ruim, a gente falar para Deus, eu te amo, Deus. Eu amo a sua bondade, eu amo a sua misericórdia, eu amo a oportunidade que o Senhor me dá de me relacionar com o Senhor, de conversar com o Senhor, de meditar na sua palavra. E isso é algo que muitas vezes na correria do dia a dia, por não ter o contato físico com Deus, acaba que passa em esquecimento. Você não precisa de falar toda hora para Deus, Deus, eu te amo. Não, as suas atitudes, seus atos, seus gestos vão mostrar. Mas Deus também quer ouvir da nossa boca que nós amamos Ele. E nós precisamos de fazer isso, como boa prática de cristãos. Precisamos falar para Deus, Deus, eu te amo. O Senhor é tão misericordioso comigo, com meus familiares. Temos que confessar isso. Deus quer ouvir de nós. E olha o que vai dizer lá em Deuteronômio 6:5.
Eu vou começar pelo 6, mas eu vou ler depois do 1 até o 5. Deuteronômio 6:5 vai dizer assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Algumas versões vai dizer de todo o teu entendimento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí é como eu falei, se a gente não ama a Deus, se a gente não entende o que é amar a Deus, um ser tão grandioso que nós não vemos, que nós não conseguimos tocar, que é algo totalmente espiritual. Você sente uma presença, você sente, Deus fala com você de outras maneiras, através da mensagem, mas você não vê, você não toca, você não... Se nós não entendemos que devemos amar a Deus, como haverá em nós gratidão? Como que nós iremos entregar os nossos caminhos ao Senhor? É algo que devemos pensar. E olha só o que vai dizer do verso 1 até o 5, vai dizer assim, o título da minha da versão da Bíblia que eu estou lendo está escrito assim: o grande mandamento, amar a Deus. E diz assim: esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para nela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Amar a Deus traz para nós vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. E aqui traz para nós. Você pode colocar seu nome. Ouça e obedeça, Felipe. Ouça e obedeça, Maria, Raimundo, Natália, Elaine, e por aí vai. Ouça e obedeça, Ferraz. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí ele vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amar a Deus, confessar que você ama, amar de verdade. Pedir para Deus: Senhor, me ensina a dizer que eu te amo. Precisamos muitas vezes ser ensinados. Tem pessoas que não sabem dizer que ama, não, irmãos. Tem pessoas que não sabem manifestar amor. Precisamos ser ensinados se não sabemos. Senhor, me ensina. Como que eu mostro que eu te amo, Senhor? Me ensina. E eu fiz algumas anotações. Um dos nossos maiores erros, do qual nunca somos advertidos, ocorre no ato de amar a Deus, pois isso não significa passar o dia todo falando ao Senhor que o ama, como eu disse. Jesus explicou de modo claro o significado de amá-lo, e vai estar lá em João 14:21, vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Por isso que eu disse, não precisa de toda hora dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, porque muitas vezes é vãs palavras, vãs repetições, está falando da boca para fora. O que vai fazer valer se você ama a Deus, se eu amo a Deus, se nós amamos a Deus, é o quê? É nós meditarmos na mensagem, na palavra dele, guardar ela no coração e passar ela adiante, mostrar com as nossas atitudes. Aí vai mostrar que você ama a Deus, porque você está escutando de Deus, está se alimentando de Deus e está praticando o que Deus fala para fazer. E quando nós escutamos uma orientação, uma direção, e nós passamos a fazer, é uma manifestação de amor. Quando um pai ou uma mãe repreende uma criança, e a criança entende que aquilo ali é errado e ela não faz mais, ela está mostrando obediência, está mostrando amor, respeito. E ela vai passar, se ela entendeu aquela mensagem, ela vai passar aquilo: olha, isso é errado. Por que é errado? Meu pai me ensinou que é errado. E é errado. E acabou. E assim somos nós. Se nós realmente
professamos que amamos a Deus, temos que ter a palavra de Deus guardada em nosso coração. Porque de nada adianta falar da boca para fora, mas aí, na hora que vai olhar mesmo no detalhe, está vazio. Não adiantou. Porque Deus, você falar e não falar, dá no mesmo. Por quê? Porque Ele vai ver as nossas atitudes. Ele vai ver se estamos sendo aprovados realmente. Se o que estamos falando é o que estamos vivendo. E aí que é o difícil. Porque falar hoje, até papagaio fala, não é assim? Minha avó tinha um papagaio que ele falava tudo, ele não podia escutar alguém falando alguma coisa que ele repetia. Se alguém estivesse falando de Deus, ele falava até de Deus, mas era um papagaio. E muitas vezes nós estamos sendo papagaios, só reproduzindo o que falam, pegando frases de efeito e deixando a parte humana de lado, vamos amar o Senhor como Ele declarou nesse versículo, procurando conhecer os seus mandamentos, tendo-os e cumprindo-os. Só que aí, veja bem, tem que deixar a parte humana de lado. Enquanto a parte humana estiver ganhando espaço em nós, não tem como mostrar que ama a Deus, porque sempre a carne vai falar mais alto. Tem que deixar o humano, tem que estar sempre pedindo misericórdia a Deus, sempre se olhando e falando: Senhor, eu necessito de Ti, para vencer a carne e poder professar a Sua verdade. Devemos seguir essa direção com todo o nosso coração e toda a nossa alma, ou seja, é nós inteiro, é o corpo todo seguindo a direção de Deus. Usando a autoridade concedida por Deus, fazer menos do que isso é postergar o amor do Filho e do Pai por nós. E é verdade. Quanto menos nós fazemos essas coisas, que é entender a verdade de Deus, guardar em nosso coração e professar, cada vez mais nós estamos postergando o amor, o anelo, a boa e a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Se quisermos ser pessoas que amam a Deus, né, com dedicação completa, precisamos saber quais são os seus preceitos e obedecer a eles com fé e poder. Isso é imprescindível. O que é preceitos, direções, mandamentos? Precisamos entender quais as direções de Deus, para o todo e para nós. Aí, se a gente começar a entender isso, aí a gente vai entender o que é amar a Deus. Porque amar a Deus muitas vezes não, quase sempre, ou sempre, vai contra nós. Vai contra o que nós, muitas vezes, vamos dizer assim, amamos. Vai contra uma satisfação nossa, vai contra uma preguiça. Amar a Deus vai contra essas coisas. E aí eu disse, para amar a Deus não pode ter carne. Para amar a Deus, como Cris disse, tem que ser crente de verdade. É a verdade. E isso é uma coisa que é pessoal, é nós. Nós temos que entender isso. Não consegue se ensinar. Infelizmente, não consegue ensinar a amar a Deus. É nós, com os nossos pensamentos, com as nossas dúvidas, com as nossas questões, com as nossas incertezas e inseguranças, meditando e Deus esclarecendo para nós. Isso daí, cada um de nós temos que buscar, temos que procurar, temos que folhear a Bíblia. Ou, né, está que nem eu hoje aqui, eu esqueci a Bíblia em casa, irmãos, vim descobrir agora, está aqui nos digitais, né? Mas tem que estar meditando, tem que estar lendo. Hoje a Bíblia está ao alcance de todos, não lê quem não quer. Ah, eu não tenho dificuldade para ler, tem a Bíblia em áudio. Tem a Bíblia em áudio em voz de artista, em voz de pessoas comuns, de pastores. Hoje é só você querer que você consegue ter contato com os céus de uma maneira surreal.
Quando fingimos que não entendemos as orientações de Deus sobre algo que temos de fazer por Ele, acontece duas coisas. A primeira, deixamos de buscar a face de Deus. Estamos fingindo de desentendido. Deus está falando e eu não quero ouvir. Estamos nos afastando de Deus. Porque quando Deus dá uma direção para nós, é uma direção séria. E Deus quer que nós entendamos aquilo com seriedade e não com meninice. E muitas vezes nós, é igual criança, queremos fazer birra, se jogar no chão, porque vai contra o que nós queremos fazer, que é ser preguiçoso, vamos dizer assim. Vai contra isso. E acontece uma outra coisa. Deixamos de buscar a face de Deus e deixamos de ter a revelação da palavra. Porque quando você escuta o que Deus fala e fala, poxa, isso daqui é pesado, não vou fazer isso não. Você não faz, automaticamente você começa a se afastar um pouco das coisas do Senhor. E aí Deus, automaticamente, Ele para de se revelar a nós. A revelação da palavra, né? Sem a qual jamais conseguiremos realizar a vontade do Senhor. Nunca se engane com as palavras do homem, que com os lábios suaves chega chamando nós de amado, e aí vai, né? Chama a gente de chefão, chefia, todo poderoso, varão, né? Dá nomes para a gente que muitas vezes só infla o ego, né? E aí eu coloquei aqui, todo cuidado é pouco com os lobos vestidos de cordeiro. Está lá em Mateus, capítulo 10. E é a verdade. Como eu já disse em mensagens passadas, muitas pessoas têm se perdido porque têm se alimentado mal. E aí eu pergunto, qual o tipo de alimento que tem feito parte da nossa vida espiritual? É algo de que a gente tem que avaliar. Os alimentos que nós temos buscado, tem falado que devemos amar a Deus, que tem que buscar mais a Deus, que temos que orar, que temos que meditar, que temos, ou os alimentos que nós temos visto, aí tem falado para nós que não é bem assim não pode ser doido não seja bitolado. E aí? O que nós temos nos alimentado? E o pior, muitas vezes estamos assistindo em nossos lares mensagens de pessoas que pensamos que está falando algo uau, mas é só frase de impacto, frase de efeito, e muitas vezes pessoas dos nossos lares têm se alimentado disso, pessoas que às vezes não conhecem a verdade, e que está tendo aquele contato e está se enchendo e cada vez mais se afundando em não verdades. As pessoas traiçoeiras não amam a Deus e são capazes de fazer mal a quem é sincero na sua missão. E na Bíblia tem vários exemplos. Eu coloquei alguns aqui, falei de Joabe, falei de Aminon, né? Que são pessoas que acabou fazendo coisas que não era para fazer, com pessoas que muitas vezes não tinha se arrependido, ou que não tinha nenhuma algo de errado ali. Aconteceu isso. Joabe, por exemplo, e vai dizer lá em 2 Samuel 3:25, que eu coloquei uma parte aqui. Veja como Joabe falou com Davi: bem conheces a Abner, filho de Ner, sei lá, não sei como se pronuncia, que te veio enganar e saber a tua saída, a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E aí o texto vai dizer que mais à frente, que Davi tinha liberado, Abner, para ele, do mal que ele tinha feito, tinha liberado ele, e Joabe foi lá, confrontou Davi, e fez algo por baixo dos panos ali, sem Davi saber. Depois lá na frente, Joabe mandou que Abner voltasse, dizendo que tinha um recado para ele, olha que maldade, e o matou. E eu coloquei, só o Deus Todo-Poderoso conhece as intenções do coração do homem. E é por isso que eu estou dizendo
que amar a Deus é algo que é difícil de ser mostrado. Porque as pessoas podem dizer que ama a Deus, só que Deus conhece a intenção do nosso coração. E como nós não vemos Deus, é difícil expressar carinho. Difícil, tem nós que temos aí familiares, que temos um animal de estimação que a gente gosta, a gente expressa carinho, na maneira de olhar, no gesto, na maneira de cuidar. É fácil expressar amor assim, mas expressar amor quando você não vê? E é por isso que tem tanta gente aí dizendo que ama a Deus. Como que a gente vai medir se ama mesmo? Tem como? Não tem. Tem pessoas também que conseguem enganar e simular que amam os outros, tá? Tem pessoas que têm essa facilidade, mas grande parte das pessoas não. Ela demonstra nas suas atitudes, nos seus gestos, né? Tem o estudo do corpo aí que mostra o jeito da pessoa. Ela consegue demonstrar com alguns gestos que se ela está falando a verdade ou não. Mas quando você está falando de um Deus que você não conhece, como que se mede isso? Ama de verdade? Não ama? É difícil. E é por isso que Deus ele deixa esse mandamento para a gente. Ó, você deve me amar. Ame a Deus sobre todas as coisas. Porque Ele sabe que o homem vai escolher não amar. E é a mais pura verdade, porque tudo que Deus deixou na Bíblia, o homem escolhe fazer sempre ao contrário. E se Ele deixou uma direção dessa para nós, é porque Ele sabia, ó, se eu não avisar, vai ser muito pior. Eu avisando já é ruim. Se eu não avisar, vai ser muito pior. Porque tem pessoas que vai ler e vai seguir aquilo ali à risca. Tem pessoas que vai ler e vai deixar para lá. E tem pessoas que não vai ler. Tem pessoas que vai ouvir e vai entender. Tem que amar mesmo, tem que amar Deus. Sou grato, tem que ter gratidão. Por isso que Deus deixou escrito. Para que nós sempre pudéssemos lembrar que devemos amar a Deus. Sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações, ainda que para nós doa, devemos amar a Deus. Em 2 Samuel 13, vai falar lá sobre a situação que eu falei de Amnon, né, que se apaixonou pela irmã, aí acabou contando uma mentira para Davi, para o rei, falou que estava doente, abusou da irmã, os irmãos foram e matou lá depois. Né? Quem segue a sugestão, né, maligna, não pensa nas consequências e comete loucuras, trazendo escândalos à igreja de Cristo, trazendo a escândalo à igreja de Cristo. Grande tristeza esse rebelde causam aos irmãos do Senhor e ao próprio Deus. Quando nós não entendemos que amar a Deus é o caminho, a probabilidade é de sermos conduzidos por coisas más. Nós amando a Deus, seguindo, meditando, de vez em quando já se perde nas coisas da vida. Imagina quando nós professamos da boca para fora e não é a verdade que está no nosso coração. Como ficamos maleável? E aí vemos os dias de hoje com tanta maldade no mundo. Pessoas que muitas vezes escolheram não amar a Deus. Ou pensam que estão amando, mas não estão amando de verdade. E aí o mal toma conta. E a pessoa faz coisas que... loucura. E aqui já é o final da mensagem, já é o fechamento. A ordem é ter os mandamentos e guardá-los. E é todos os mandamentos que Deus direciona, guarde. Todas as instruções que Deus nos der, guarde. Essa é a ordem de Deus. Guardar a palavra dele em nosso coração. Ficar ruminando ela, sempre lembrando da mensagem.
E aí eu fiz uma citação: talvez você seja filho de um dos maiores servos de Deus, como Aminon o era de Davi. Mas se não souber se conduzir com prudência, evitando o mal, as consequências serão terríveis. E como que nós evitamos o mal? Meditando na palavra de Deus, amando a Deus, guardando essa verdade em nossos corações. É assim que nós fazemos para nos livrar do mal. O mal vai deixar de ser mal? Não. O mal vai deixar de te tentar? Não. Jesus foi tentado. Mas nós podemos seguir o exemplo de Jesus e não cair. Cair é uma escolha. Ser tentado não é uma escolha. Seremos tentados, porque somos ser humano e o mal está aí para fazer o mal. Mas cair ou não é uma escolha nossa. Porque o ser humano, conhecendo as Escrituras ou não, ele sabe o que é certo e o que é errado. Criança ainda na sua pequenez ali, sabe que muita coisa que ela está fazendo é errado, porque ela fica vendo se alguém está vendo. Ele sabe que é errado. E muitas vezes não sabe nem falar. Mas ele sabe que se pôr o dedo na tomada, toma choque. E quando ele vai mexer lá, ele vê se alguém está vendo. O ser humano é assim. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E essa escolha cabe a nós. Escolher qual lado. E essa escolha cada vez é tomada uma decisão mais errada quando não amamos a Deus, quando não guardamos a sua verdade em nosso coração. Aí a tendência, né? Quanto mais vazio, sempre mais vazio. A tendência é essa. Coisas serão terríveis, né, que eu falei, as consequências serão terríveis, como aconteceu com Aminon pelas mãos de seu irmão Absalão. E depois, se você tiver dúvida, não souber a história, dá uma lida lá em 2 Samuel 13. Bom seria se você lesse Samuel inteiro, né? É um livro muito bom para ler e tirar bons entendimentos. Mas dá uma lidinha lá para ver a história. A maldade que Aminon fez trouxe uma consequência para ele, né? A falta do temor a Deus, do amar a Deus, trouxe uma consequência a ele. E aí, para fechar, a frase final: o importante é servir ao Senhor com sinceridade e fidelidade. Amém, irmãos? Que essa noite você saia daqui com esse pensamento. A minha função como cristão é guardar a verdade de Deus em meu coração e amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha força. Que você saia daqui hoje com essa certeza, com essa convicção. Talvez se você estava colocando assim em dúvida aí, será que eu amo a Deus? Peça para Deus: Senhor, como que eu faço para cada dia mais e mais demonstrar que eu te amo? Pede para Ele te ensinar, pede para Ele te orientar, te conduzir, e Ele vai fazer isso. Porque Deus, Ele não quer que nós nos percamos em pensamentos ou em nós mesmos. Ele quer que nós tenhamos uma vida na eternidade, uma vida de salvação. Então converse com Ele. Amém? Curve a cabeça, feche os olhos, chama o pastor Rai já. Senhor Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, eu agradeço, Senhor, por essa mensagem, uma mensagem que vem abrir os nossos olhos, nosso coração, para enxergar a importância de amar ao Senhor. Um mandamento que está aqui na Bíblia, uma direção que está na Bíblia, que nós devemos sempre estar olhando e relembrando, que o caminho para a boa vida cristã é amar ao Senhor, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, é guardar a sua palavra em nosso coração, é ter a sua palavra, Senhor Deus, sempre em nossa mente para ser ressaltada, para ser pronunciada, para ser propagado o seu evangelho. Pai, que nossa mente, nosso coração venha a ser aberto para entender que uma das maneiras mais eficazes na vida do cristão é ter a tua verdade guardada em nosso coração. É isso que eu peço, Senhor Deus, nessa noite de quarta-feira, que o Senhor nos agracie, Pai, e que o Senhor sempre nos faça lembrar que o segredo nosso
é amar ao Senhor de todo o nosso coração. É isso que eu te peço nessa noite de domingo, de quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja e amém. Amém. Pastor Rai.